No domingo passado, este sermão está dividido em 3 partes. Por uma questão de economia de tempo, nós decidimos compartilhar gradativamente cada uma destas 3 partes. Então, lembrando que o sermão, com base em Hebreus 12, de 14 a 17, tem 3 argumentações principais que sustentam o tema principal, que a meu ver é a evidência cristã abençoadora. O apóstolo, o autor da epístola, está argumentando acerca disto, desta evidência cristã abençoadora. Então eu disse que a epístola, ela está dividida em 3 grandes partes. A primeira delas, os 3 primeiros capítulos, falam sobre a pessoa eterna do bendito Filho, o unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em sua glória e majestade antes da encarnação. A partir do capítulo 4 em diante até o capítulo 10, você tem a segunda grande divisão da epístola, que fala sobre o ministério de Cristo como profeta, sacerdote, como rei, especialmente como sacerdote. E assim, a comparação do autor aos hebreus com tudo aquilo que era o sistema religioso da época em relação ao Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele é maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Arão, maior que o sistema sacrificial, maior que tudo, maior que todos. Jesus Cristo é sem comparação. Ele é único nesta categoria. Ele é absoluto em si mesmo. E assim o autor está encorajando a igreja primitiva, e bem nós, hoje, a ficarmos firmes em Cristo e não desviarmos do caminho do Senhor, quaisquer que sejam as pressões. No argumento anterior, ele chega a dizer: vocês ainda não resistiram até o sangue, não desanimem, fiquem firmes, e assim prossigam com disciplina a vida cristã. E então nós colocamos que o capítulo 11 termina falando sobre a disciplina necessária para a vida cristã. E nós dissemos que esta disciplina, ela é cristocêntrica, ela é rigorosa. E assim nós devemos estar conscientes de que o chamado para seguirmos após Jesus Cristo é tudo menos fácil. Não é brincadeira e não é para qualquer um. A caminhada de seguir após Cristo, tomando cada dia sua cruz, negando-se a si mesmo, não é para qualquer um. É realmente para aqueles que são chamados, eleitos e fiéis. Então nós vimos que todo discípulo de Cristo está sob disciplina. Esta disciplina, ela é rigorosa e bem como cristocêntrica. É a disciplina de Cristo sobre o seu povo. E se você está sem disciplina, você não é discípulo de Cristo. E o que nos encoraja, porque todos aqueles que estão sob disciplina, eles precisam exercitar os músculos em meio àquilo que desafia, e você nunca é desafiado na zona de conforto. A disciplina vem tirando você da zona de conforto, ou seja, os músculos são exercitados e existe então um desconforto momentâneo, e isto é requerido para o bom andamento da vida cristã. Então, sofrimento, disciplina são questões comuns daqueles que seguem após o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 12, então, tendo discorrido sobre disciplina, o autor segue dizendo aquilo que nós lemos no início do culto, dos versos 14 ao verso 17, acerca desta evidência cristã abençoadora. Abençoada e abençoadora. A vida cristã, ela carrega em si evidências de bênçãos. Vou dar um exemplo envolvendo nossa igreja. Algumas semanas atrás eu dei o relatório daquilo que um dos nossos ministérios fez em prol do próximo, Ministério de Ação Social. Alguém da nossa igreja, em contato com uma empresa na nossa cidade, passou a informação, e esta empresa generosamente nos escolheu, dentre várias outras opções, para sermos os intermediários de uma bênção. Qual é a bênção? 50 cestas básicas foram entregues ontem na igreja, para que nós agíssemos como os administradores de entrega das mesmas. E isto vem como um voto de confiança de uma empresa que nós conhecemos, a empresa Cargill. E isto é um voto
de confiança que deve ser muito bem administrado, e nós faremos com esmero a administração e a prestação de relatório, mas o ponto que eu quero estabelecer é este: uma evidência cristã abençoada e abençoadora. Nós prestamos relatórios para a igreja daquilo que fizemos. Alguém tomou conhecimento da maneira como as coisas foram administradas e são administradas, a prestação de contas, e por esta razão o voto de confiança veio. Eu acredito que é nesse sentido que o autor está falando acerca de uma evidência cristã abençoada e abençoadora. E para que nós consigamos esta evidência cristã abençoada e abençoadora, nós já vimos que é necessário o exercício da disciplina. Nós estamos sob a disciplina de Cristo, que é rigorosa, que é cristocêntrica, obviamente. Mas falando desta questão de uma evidência cristã abençoada e abençoadora, a sua vida, a minha vida, a nossa vida como igreja abençoada e abençoadora de outros, em primeiro lugar nós vimos a questão do comportamento exigido. E nós focamos domingo passado, no sábado do Senhor, no dia do descanso, na semana passada, sobre o verso 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós paramos ali, que é o primeiro ponto deste sermão que deveria seguir até o verso 17. E nós vimos então que a busca da paz é uma decisão pessoal e deliberada em relação a todos, visando a glória de Deus. Eu preciso resolutamente decidir viver em paz com todos. Quando o autor coloca, procurem viver em paz, busquem a paz com todos, como que eu poderia resumir esta ideia numa outra palavra que não fosse tão religiosa? E eu diria que a proposta de buscarmos a paz com todos pode ser descrita numa palavra não religiosa, e a palavra é diálogo. Irmãos, eu creio que 2 europeus estão certos numa entrevista que deram. Existe hoje um colapso do diálogo público. Nós não queremos mais dialogar, o que nós queremos é vencer o argumento custe o que custar. E com isto, nós perdemos a beleza de estarmos em campos distintos no argumento e crescermos juntos, construindo conhecimento. Existe uma tendência hoje de quem grita mais, chora menos. Mas, na verdade, nós devemos buscar a paz, e se eu posso colocar a proposta de busca pela paz com uma palavra não religiosa, a palavra seria diálogo. E nós vimos então no Salmo 120, Senhor, eu falo de paz, mas quando eu falo de paz, eles são para a guerra. E também nós citamos Romanos capítulo 8, no que depender de vós, vivam em paz com todos. Lembre-se de uma coisa, nem sempre depende de nós. Às vezes você colocará os termos de paz sobre a mesa e guerra será a resposta. Porque existem pessoas que estão assim, elas vivem assim. Elas estão sempre em pé de guerra, em si mesmas e com o restante ao redor. Então, no que depender de vós, vivam em paz com todos. Eu creio que isso traz uma grande alegria, um grande alívio para a alma, saber que eu tentei, mas não foi possível, mas no que diz respeito ao meu lado, a missão foi cumprida. Ela não foi cumprida na sua totalidade, porque a paz depende do bom querer, do bem querer de outros, da boa vontade de outros, nem sempre possível, como nós vemos mundo afora e as discussões envolvendo nações e daí por diante. Mas no que depender de nós, vivamos em paz com todos. Isso foi o que nós vimos, com uma condição. E aí vem a segunda parte do verso 14, como analisamos, que a busca da paz não seja sem critério, para que você acabe não comprometendo seus princípios ou vendendo a alma ao diabo. Busque a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A busca pela paz não é algo sem princípios, sem limites. A santidade do Senhor regula, ela regulamenta a busca pela paz. Ou seja, se eu coloco os termos de paz sobre a mesa, mas estes termos de paz com o próximo me deixam em inimizade com o meu Deus, eu tenho que abortar o processo, porque a paz não pode ser conseguida a qualquer custo.
O único custo da paz é a santificação. E isso é importante para nós lembrarmos neste processo de fazermos paz, o que é gostoso e deve ser buscado com toda a intensidade, porém, regulamentando e determinando que a glória de Deus, em primeiro lugar, deve ser vista. Mas, tendo falado sobre o comportamento exigido para esta evidência cristã abençoada e abençoadora, com base no verso 14, nós vimos o comportamento exigido. Agora eu quero pensar um pouquinho com os irmãos e amigos sobre o método necessário. Voltemos a atenção ao verso 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Eu disse desde o início do estudo da epístola, e nós já voltamos há quase 2 anos no tempo, que você verá sempre uma linha correndo. Essa linha, ela acontece no Antigo Testamento, ela acontece no argumento do autor aos Hebreus, e é sempre assim. Existe uma linha que separa aqueles que são de Deus e aqueles que não são do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse isso muito claramente: aqueles que não são comigo estão contra mim. Quem não está na luz está nas trevas. A divisão é bem simples. Mas para aqueles que estão no arraial de Deus, esta linha continua dividindo aqueles que pretendem, acham que são, daqueles que são verdadeiramente do Senhor. Nunca perca isso de vista. O autor está sempre argumentando acerca do povo de Israel no Antigo Testamento, mas você observa desde o capítulo 1 que ele sempre descreverá aqueles que, estando dentre o povo no Antigo Testamento, foram infiéis, em contraste com aqueles que são fiéis. E você verá isso na Epístola aos Romanos, você verá isto do começo ao fim na Bíblia. Existe esta linha divisória. Aqueles que dentro do arraial de Deus estão categorizados como os que servem e os que não servem. As parábolas de Cristo acerca do retorno do reino dizem isto muito claramente. O dia chegará quando ele separará os bodes das ovelhas. Aqueles que invocaram o nome do Senhor falsamente, e aqueles que invocaram o nome do Senhor verdadeiramente. Então, aqui está o autor escrevendo para aqueles que são verdadeiramente fiéis. Não, eu não tenho condições de julgar ninguém se você é ou não, se você pertence ou não. Mas daí vem a sabedoria da palavra de Deus em fazer com que nós nos investiguemos a nós mesmos. E respondamos a pergunta se nós somos ou não, mesmo estando nesta congregação, talvez até sendo membros desta igreja, se eu realmente pertenço ao Senhor Jesus Cristo ou não. Se eu já fui regenerado, se eu confesso Cristo como meu Senhor e Salvador, se eu tenho prazer em obedecer à lei de Cristo em minha vida. Caso contrário, a linha separará aqueles que são daqueles que pretendem ser. Mas lembre-se disso, o argumento de encorajamento é para aqueles que verdadeiramente são. E aqui, verso 15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui existe, nesse contexto disciplinar, de uma vida que e dá evidências da bênção, é abençoada e abençoadora, um comportamento que é exigido, já vimos isso no verso 14, mas agora o método necessário para que tudo isto se concretize. E em primeiro lugar, acerca deste método necessário, deve haver, em primeiro lugar, cuidado para que não nos afastemos da graça de Deus. David Goggins, vocês já me viram citando aqui algumas vezes, ele diz o seguinte: se você, por exemplo, como ele foi da tropa de elite das Forças Armadas norte-americanas, e você é um sniper, você é aquele atirador de elite, você pertence à tropa de elite, não adianta contar com os tiros que você acertou em missões anteriores e descansar nas glórias dos tiros, dos alvos que foram bem acertados no passado e viver o presente com base numa glória passada.
As vitórias passadas, os tiros perfeitos foram ótimos, cumpriram as suas missões, mas não pense você que aquilo te capacita para o futuro. Se você não estiver no estande de tiro centenas de vezes por semana atirando, você, entre aspas, enferrujará, você perderá a habilidade. A fama existe, foi um grande atirador de elite, mas se este atirador não praticar constantemente, ele perde o jeito. Isso é comum. Eu acredito que na música é a mesma coisa. Procede ou não? Você pode ser o melhor instrumentista, sobrinho de Paganini. Talvez tenha algum aqui, sobrinho de Paganini, no DNA, eu não sei. Parente de Beethoven, provavelmente. Mas se você não passar pelo processo de treinamento e horas e horas e horas, você perderá o jeito. O talento está lá, o dom está lá, a paixão está lá, mas não mais afinado, não mais polido, não mais afiado. E por esta razão, o autor está dizendo, ok, experiências maravilhosas já aconteceram, mas não descansem, não relaxem, não achem que as coisas estão certas e agora comecem naquela zona de conforto a baixar a guarda. Você abaixou a guarda e virá bem no queixo. Então fique preparado, e aí então a exortação: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. É um zelo constante, é uma disciplina. Você não tem trégua, você não tem descanso, você não dá trégua nesse sentido, você não dá paz para a disciplina. Ela é constante, ela é aquela que vence uma etapa e passa para outra, e passa para outra, até que Cristo nos chame ou Ele volte. Nós estaremos assim, sob disciplina, como evidência de uma vida abençoada e abençoadora. Eu tenho um comportamento que é este, que busca a paz e a santidade, e além disto, eu vivo este método absolutamente necessário para uma vida cristã relevante, abençoada e abençoadora, vivendo este zelo, este cuidado de nunca me afastar da graça. Eu não fico flertando com afastamentos, eu não fico me enamorando de distanciamentos, de esfriamentos, brincando com a palavra, brincando com a oração, brincando com o congregar. Você pode não estar aqui no templo, estar em casa conectado, mas você não está brincando do congregar, de congregar. Nós não brincamos de santidade. Há algum tempo atrás eu vi um grupo de pastores discutindo acerca de hinos e cânticos e a tendência de que não queriam mais fazer o que nós fizemos hoje, cantar hinos, e uma palavra de deboche veio no seguinte sentido: os hinos é como se nós estivéssemos cantando marchas militares, bum, 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 a cadência do hino, ele não é como o cântico contemporâneo, cheio de ondas e vem e vais e emoções. O hino é seco, ele tem essa cadência, parece um exército, é um hino militar. E eu disse, esse é o problema. Esse é exatamente o problema. Nós perdemos com os hinos a perspectiva de que estamos em campo de batalha, e daí nós cantamos o que deixa a alma flertando com as bobagens e os emocionalismos. Preste atenção, não estou dizendo que é errado cantar cânticos. Preste bem atenção nisso. Colossenses 3 diz, exortemo-nos uns aos outros com cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Nada contra os cânticos, mas lembre-se disso, hino canta doutrina. Parece seco, mas é absolutamente o que salva a alma, doutrina. E nós devemos fazer isso. E muitas das vezes nós deixamos estas disciplinas para coisas mais fáceis e nos encontramos no meio do deserto sem a preparação necessária para a batalha, perguntando o que aconteceu, porque minha alma está fria. Cuidado com o afastamento da graça. A Confissão Batista de 1689, desconhecida da vasta maioria dos batistas hoje, raramente citada dos púlpitos batistas hoje. Confissão Batista de 1689 ensina o seguinte: se você se afastar da graça, algumas coisas acontecerão. Primeiro, antes da sua morte, você retornará para ela, caso você seja verdadeiramente nascido de novo do Espírito. E se você não voltar para a graça, a conclusão da Confissão de Fé Batista de 1689
é que você não voltou, porque você nunca foi. Aí está. Se você está em Cristo, você pode passar por altos e baixos. Acabamos de cantar o quê? Cristo valerá. A minha fé pode passar por abalos sísmicos. Ora, eu estou no topo do Monte da Transfiguração e o fogo desce, eu estou vendo a sarça ardendo, grandes experiências, anjos e grandes milagres e grandes prodígios. No momento seguinte, eu estou no vale, tentando descobrir como que eu exorcizo esta situação e não tenho forças, não tenho sabedoria, estou derrotado e o inimigo apontando o dedo contra mim e dizendo que as minhas vestes estão sujas, ok? A vida cristã experimenta altos e baixos, mas Cristo valerá. Ele é a minha consistência, Ele é a imutabilidade da minha fé, Ele é o padrão, Ele me mantém indo. Não se afastem da graça. Esse é o negócio. E quanto mais disciplinado você está nessa escola, tanto menos você desejará perder a forma. Eu acredito que todos aqueles que buscam entrar em forma sabem o prejuízo que é perdê-la. Aqueles que são atletas, aqueles que conseguem, que fazem exercício, eles lamentam mais do que nunca, mais do que ninguém, o dia quando chega e eles dizem: perdi a forma, estou completamente fora de forma. Existia um dia em que eu era capaz, agora perdi as forças. E para retomar, é possível, mas exige muito mais. E assim, nós precisamos manter-nos em disciplina. Deve haver cuidado para que não nos afastemos da graça de Deus. O comentarista John Brown, do século XIX, diz assim: acerca de nos afastarmos da bondade divina, dos efeitos da bondade divina, que é essa graça de Deus em nós. Ele qualifica esta graça de Deus, da qual não devemos afastar, como os efeitos da bondade divina em nós. Ele diz o seguinte: e cair da graça, ou nos afastarmos da graça divina, é simplesmente destituir-se do céu. Aí está. Se você se afastar da graça, você está se destituindo de tudo que aquilo que o céu tem a oferecer. E daí o porquê que a vida cristã para muitos se torna um grande desafio. Triste, árido, sem vida, sem gosto, sem prazer, complicado. Por quê? Houve o afastamento e os prazeres celestiais não mais encantam a alma. É necessário voltar. E a minha oração é que você volte o quanto antes, caso tenha se afastado. E se você não se afastou e está firme, fique mais firme ainda. Vigie para que aquele que está em pé na graça dela não caia. Mas se cair, volte, porque Cristo valerá. Seguindo e caminhando para o fim. Se por um lado não deve haver o afastamento da graça, em segundo lugar, não deve haver nenhuma raiz de amargura que perturbe a sua vida e a vida de todos aqueles que te cercam no arraial de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando a raiz de amargura cresce, ela se aprofunda, ela não só arruína a sua fé e gradativamente faz com que você se afaste da graça, esta raiz de amargura faz com que todo o corpo, todo o time, toda a equipe sinta as repercussões. Daí o porquê nós devemos remover completamente toda a raiz de amargura. John Brown novamente diz que isto diz respeito à superintendência mútua. Eu cuido de mim e em cuidando de mim, cuido dos outros também, para que a raiz de amargura não exista. Estejamos limpando o terreno como um todo. Jim Rohn diz o seguinte: se você herdar um terreno, você é responsável para limpá-lo. E plantar flores, zelar do terreno, exige esforço. Mas para que a erva daninha cresça, não precisa esforço algum. E ele diz: se você deixar um terreno à mercê de si mesmo, onde chegará a erva daninha? E a resposta dele é: ela chegará até onde você permitir. Ela pode chegar até os seus próprios pés e encobri-los se necessário for. É necessário, então, que façamos isto, a limpeza, o extrair, o arrancar dessas raízes de amargura dentro da alma
que comprometem a qualidade do todo. E aí o autor ao Hebreu cita Esaú, que será analisado num outro momento, e a atitude de Esaú, essa atitude sensual, esta atitude de imediatismo, de querer viver a vida espiritual em termos mundanos, antropocêntricos, profanos. Nós falaremos disso em um outro momento, o que é profanar. Mas aqui está o autor citando o caso deste Esaú, que em função de uma vida que pretendia viver a espiritualidade, mas em termos carnais, acabou negociando aquilo que tinha de mais importante, em função do imediatismo. E eu quero te dizer isto, que a vida cristã é tudo menos imediatismo, ela é disciplina diária, dia após dia, sob a disciplina rigorosa, cristocêntrica do Senhor Jesus Cristo, aí havendo uma redundância, mas algo que gera bênção e uma vida que dá evidência da bênção sobre ela e é abençoadora naturalmente em si mesmo. Uma coisa vem da outra naturalmente. Se eu sou abençoado, a minha vida abençoará outros como algo automático. Eu busco a paz em santidade, eu faço isto zelando pela santidade, eu me vigio, ficando firme na graça o tempo todo, e assim não permitindo que nada de impuro venha determinar a minha conduta e a maneira como eu procedo em nome de Cristo. Porque aqui o autor coloca uma cláusula que é tremendamente séria, para que evitemos aquilo que eu chamo de a indeferidora providência de Deus. O final do verso 15 diz: e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem, verso 16, para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, eu temo e tremo diante desse verso, que diz o seguinte: quando o arrependimento não mais resolve, quando o arrependimento se depara, preste atenção nisso, com a indeferidora providência divina. Quando você chora, mas está indeferido. Esaú chorou amargamente, derramou lágrimas, mas chegou um momento em que Deus disse: indeferido. Não brinquemos, queridos, com a graça de Cristo. Ela é abundante, mas ela é preciosa. Não brinquem com ela, é o maior tesouro que nós temos. E assim, Deus permita que nós continuemos desta maneira. Thomas Jefferson escreveu acerca de alguns opositores o seguinte: a amargura deles aumenta com o desespero deles. Eu não terei outra revanche, a não ser a busca consistente pela economia e pela paz e pelo avançar de meus próprios princípios. As leis de Cristo são a melhor revanche. Seguir avante com os nossos trabalhos é a melhor forma de silenciar os nossos críticos. Não permita que nenhuma raiz de amargura brote e contamine o todo. Purifique-se a si mesmo e não trate aquilo que é sagrado como algo profano. Quero terminar com você lendo o Salmo de número 121. E com este texto nós encerramos. Salmo de número 121. Salmo de número 121, a palavra de Deus diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída
e a sua entrada, desde agora e para sempre. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Que o Senhor Deus Trino de Israel, para este fim, nos ajude.